Nós louvamos e exaltamos o nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Livro do profeta Amós. Glória a Deus. Amós capítulo 7, versículos 14 e 15. Graças a Deus. Nós vamos fazer uma meditação rápida, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Eu já senti a graça de Deus sobre esta casa. Glória a Deus. Que privilégio, irmãos, nós temos em servir a um Deus como esse, né? Que vai adiante de nós. Diz assim a palavra do Senhor: e respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro ou pastor e cultivador de sículos. 15. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Somente esses dois versículos. Meus irmãos, o texto que nós lemos, profeta Amós, quando ele fora chamado pelo Senhor, quando ele foi escolhido pelo Senhor para ser um profeta, a nação de Israel, o povo de Israel, não estava passando por um momento de escassez. Repito, Israel não estava passando por um momento de escassez financeira. Pelo contrário, se nós analisarmos o texto, Israel naqueles dias estava muito próspera, muito abençoada. Jeroboão II era o rei, e a palavra do Senhor nos diz que ele foi um rei que durante o seu governo, durante o seu reinado, as nações, as regiões, se expandiram, cresceram sob o reinado desse rei. Ou seja, de forma resumida, Israel estava passando por um momento muito próspero. Financeiramente falando, materialmente falando, Israel estava muito próspero. Porém, espiritualmente falando, não era dessa forma. Estava o contrário. Então o texto nos fala que Deus chama um homem por nome Amós. Por que eu li esses dois versículos, irmãos? Porque essa de fato era a descrição de quem era este homem. Ele diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta,
não vim de uma escola de profeta, porque havia escola de profetas, mas eu estava lá no campo, boiadeiro, pastor, pastoreando, cultivador de sicômoros. O que Amós está falando com isso? Eu não sou alguém experiente na arte profética. Eu não venho de uma família de profetas. Em outras palavras, eu não escolhi estar aqui. Foi o Senhor quem me chamou. Isso aqui é profético, irmãos. Por que é profético? Porque Deus chama logo um homem do campo. Porque essa era realmente a situação da nação. Estava próspera, estava abençoada, estava com os lagares prósperos, com os celeiros cheios, mas a condição espiritual era muito frágil. De tal forma que no capítulo 5 o profeta ele fala que não havia justiça. O órfão era oprimido, as viúvas eram esquecidas, estava tudo indo muito bem, mas não havia uma verdadeira espiritualidade. Então acabou os cultos? Não, ainda tinha cultos, ainda tinha festas, ainda tinha cânticos, mas chega um ponto de que Deus chega a falar para ele assim: eu não estou agradando do que vocês têm feito. Parece uma palavra pesada, e justamente é. Por que Deus fala isso para a nação? Porque a nação continuou fazendo os cultos, continuou fazendo toda aquela vida religiosa, continuou fazendo as ofertas, os sacrifícios, continuou fazendo aquela visita anual ao templo, mas era só aquele momento, era só naquela hora, virava as costas dali para fora, esqueciam-se de Deus, esqueciam-se da verdadeira justiça, esqueciam de olhar para o aflito, para o necessitado. Aí Deus olha e diz: opa, está muito bem, mas eu preciso trabalhar no interior. Aí Deus chama um homem, por nome de Amós, e foi esse que disse, né? Eu não sou profeta, não sou filho de profeta, sou um boiadeiro, sou um pastor, cultivador de sicômoros. Deus não chamou um profeta de carteirinha, alguém experiente. Deus não chamou um profeta que profetizaria segundo a vontade que o povo gostaria de ouvir. Deus chamou alguém simples naquele ofício, mas que fosse fiel à mensagem que lhe fosse entregue. Sabe o que é interessante, irmãos? Por isso que eu disse que quando Amós se mostra, né? Eu não sou profeta, não sou filho de profeta, sou um pastor, um boiadeiro, cultivador de sicômoros. Esse fruto era semelhante ao figo da figueira, só que uma categoria um pouco inferior. Só que esse sicômoro, ele não amadurecia sozinho. Diferente dos figos, que na sua estação dava fruto, amadurecia. Agora essa planta, o sicômoro, era necessário que aquele cultivador, e Amós é esse cultivador, era necessário que esse cultivador viesse fruto por fruto, com um bisturi, com uma pequena faca, fazendo um corte, fruto por fruto, um corte, fruto por fruto, para que durante a noite, irmãos, com o orvalho que caía do céu,
aquele orvalho penetrasse dentro daquela fruta, e isso causava uma reação natural, fazia com que aquela fruta se amadurecesse mais rapidamente, e também impedia que as vespas viessem sobre aqueles frutos e estragasse aquele fruto. Isso é profético. Por que Deus chamou esse homem? Porque Deus estava olhando para aquela nação e não estava agradando dos frutos que ela estava produzindo. Aí Deus levanta esse profeta que entendia muito bem isso, sabia que era necessário fazer apenas um corte, uma incisão, para que aquilo que talvez não fosse gerar um fruto, ou um fruto bom, passasse após o corte a dar um fruto bom. Por isso que ele se autodenomina como cultivador. Ele não era alguém apenas que fora chamado por Deus para colher o fruto, mas ele é alguém que cultiva. Ele foi alguém chamado por Deus para ter um bisturi na mão, para cultivar esse fruto. Por isso eu disse na introdução dessa mensagem, irmãos, que nós servimos um Deus tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele apenas não olha para nós, Ele não olha para você, Ele não olha apenas para a igreja e diz: eu só espero frutos, eu quero frutos. Não, mas Ele dá condições de frutificarmos. Lembra que Jesus disse, Evangelho de João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, o cultivador. Toda vara que está em mim, se não está produzindo fruto, ela vai ser podada, para que produza mais frutos. Por isso que eu disse que a graça de Deus está nisso, porque, meus irmãos, nós não merecemos, mas como Deus tem cuidado de nós. Ele não apenas espera o momento da estação para frutificarmos, mas Ele envia cultivadores para que o nosso fruto seja e alcance o exato momento da frutificação. Ele cuida de nós, irmãos. É através de uma palavra que Deus envia, é através de uma mensagem que Ele faz que chegue aos seus ouvidos, aos seus olhos. É uma situação, um momento, aí você se lembra, porque tem horas que nós precisamos lembrar que Deus está conosco. E quando eu estava ali sentado, o Senhor me colocou no meu coração: lembre, porque tem pessoas aqui que precisam lembrar disso. Eu estou com você. E eu sinto a graça disso, irmãos, porque o evangelista estava ministrando aqui, testemunhando, irmãos, e a gente deixa as nossas preocupações irem à frente, né? Aleluia, mas nós servimos um Deus que vai à frente. Nós servimos um Deus, irmãos, que a gente tem que segurar as lágrimas. Mas que Deus maravilhoso é esse? Que a gente se afasta, que a gente se distancia, mas Ele levanta um profeta, Ele levanta um cultivador e faz um cortinho na gente e diz assim: volta para a minha presença, volta para a minha casa, volta para estar diante de mim. A gente olha, a gente não entende, a gente olha para uma situação, a gente olha para um momento, a gente fala assim: Senhor, mas parece que os frutos estão vindo, mas o Senhor olha assim e diz assim: mas os frutos não estão bons, precisam ser cortados, precisam ser feridos. E a gente olha assim, a gente não entende: Senhor, por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo isso, Senhor, por que uma mensagem dessa? A gente não entende, irmãos, mas a graça e o nosso Deus está adiante, e o Senhor está fazendo você se lembrar que Ele está na polpa do seu barco. As irmãs cantaram aqui louvando. A gente pensa que está só, a gente se amedronta pela tempestade, a gente se preocupa pelo enfurecer do mar e das ondas.
Jesus. Mas abre os nossos olhos, Senhor, para ver o Senhor assentado na polpa do barco e trazer tranquilidade para o seu e para o meu coração, e se lembrar, Senhor, o Senhor está na direção, o Senhor está no controle, o Senhor está aí na frente. Nenhuma palavra proferida contra ti prosperará. Somente a palavra que sair da boca de Deus prosperará, irmãos. Por isso, aquieta o seu coração, tranquiliza o seu coração, acalma o seu coração. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua casa. Ele tem cuidado do seu casamento. Você diz que está difícil. Deixa o Espírito do Senhor ministrar o seu coração. Você diz que está difícil. Imagina sem Deus. Imagina sem o Espírito do Senhor. Imagina sem a graça dele na sua vida. Se entrega na mão do Senhor. O profeta não entendia, mas porque mas o Senhor sabia o que a nação precisava. A mensagem era amarga, a mensagem era dolorosa, a mensagem era difícil, irmãos, porque eles estavam passando por um momento de prosperidade, mas o profeta entendia que às vezes é necessário cortar, ferir, para que o fruto amadureça e prospere. Deus sabia que às vezes para sarar, para curar, é necessário ferir. Lembra quando o oleiro vai fazer o vaso? Ele tem que ser amassado, ele tem que ser prensado, ele tem que ser espremido. E porventura pode o vaso olhar para o oleiro e dizer: o que tu fazes? Não tem domínio o vaso sobre o oleiro, pelo contrário, é o oleiro que tem domínio sobre o vaso. Mas a gente não entende tudo, irmãos, mas o Senhor está no controle. Nós vivemos uma geração em que essas palavras são difíceis de ouvir, palavras de confronto, palavras que vai ferir a nossa consciência. E é justamente isso que o profeta foi chamado. Ele foi chamado para ferir a consciência daquela nação. Por quê? Porque os celeiros estavam cheios, a despensa estava cheia, os lagares estavam transbordando, mas as almas e os corações estavam vazios. Os cânticos estavam vazios. Então Deus levanta o profeta como um feridor, como um cultivador dos figos, para que eles produzissem frutos dignos, frutos bons. Com isso nós aprendemos. Nós aprendemos que a palavra de Deus não foi escrita para trazer entretenimento. A palavra de Deus foi escrita para despertar corações, para ferir consciências. Existe uma grande diferença entre aquele que machuca e aquele que fere para gerar vida. O Senhor nunca levanta um profeta para machucar, o Senhor levanta um profeta para ferir e trazer vida. Nós estávamos aprendendo hoje pela manhã. O pecado machuca, a verdade fere para trazer vida. O pecado endurece a consciência,
A palavra rasga, corta, mas traz paz e volta a sentir o alívio no seu coração, na sua alma. Glória a Deus. O pecado oferece liberdade, mas na verdade aprisiona. O pecado oferece prazer, mas na verdade traz vazio para a alma. O pecado oferece vida, mas o fim dele, nós sabemos que é a morte. O profeta foi chamado para isso, irmãos, para despertar aquela nação. Talvez a maior prova de amor de Deus por nós não seja quando nós somos consolados, mas quando nós somos confrontados. A palavra de Deus diz que Deus ama e corrige a todos quanto Ele ama. E uma das visões, uma das palavras que o profeta Amós pronuncia, está também no capítulo 7, no versículo 7, e diz assim: ouça, já estou encerrando. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Então o Senhor me disse: o que tu vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu colocarei um prumo no meio do meu povo, e nunca mais passarei por ele. Os irmãos que têm um mínimo assim de conhecimento da parte da construção, temos aqui o presbítero Ivaldo, né, construtor, trabalhador, meu avô José, e sabe a importância de um prumo. O prumo foi inventado há anos, naquela época já existia. Qual é a função do prumo? Quando alguém vai se levantar numa parede para que a parede não fique torta, o pedreiro, o construtor usa o prumo. Então está levantando os primeiros tijolos, aí o construtor vem e bate o prumo ali. É fatal, irmãos. Com o prumo não há meio termo. Ou está alinhado, ou está desalinhado. E assim, nós aprendemos de manhã na escola bíblica dominical, não tem meio termo. Por isso que Deus disse: é quente ou frio? Os mornos eu vomitarei da minha boca. Então o prumo ele mostra, irmãos, a parede está assim, ó. O construtor vem aqui e bate o prumo. Se a parede estiver assim, ela está torta, desalinhada. O que Deus estava mostrando para o profeta? Eu vou passar o prumo no meio do meu povo. Eu não quero destruir o meu povo. Deus estava falando para o profeta, a mensagem era essa: eu não quero colocar um fim no meu povo. Pelo contrário, eu quero trazer alinhamento para o meu povo. E quando o pedreiro, o construtor, sabe que o tijolo está torto, eu falo porque já sei que tem tijolo, irmãos. O que ele vem? O pedreiro vem com a colher e começa a bater. A intenção do construtor, do pedreiro, não é quebrar o tijolo, irmãos. Não é estragar o muro, é justamente alinhar o muro. Aleluia. Então entenda isso, irmãos. Algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida
É porque nós não estamos isentos disso. É Deus batendo plumo na gente. É Deus batendo na gente. E, de fato, irmão, se tem hora, se não for assim, a gente não vai. Ele bate o plumo, mas não é para ferir, não é para quebrar, mas é para trazer alinhamento. É para que esteja de acordo. Amém? Já passei ali alguns minutinhos do tempo que me foi dado, mas que você guarde essa palavra no seu coração. Nós estamos vivendo dias, diz o Senhor, em que Ele passará o seu plumo. Não endureça o seu coração, não endureça, seja maleável, seja aberto ao falar do Espírito ao seu coração. Ele está batendo plumo, não endureça, se aplume, se alinhe de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus.